A paz do Senhor Jesus. Hoje é a última aula, né, dessa série, aula de número 12. Nós vamos falar vários assuntos em relação aos últimos tempos, coisas que é para o futuro, né? Vamos falar, entender quem são as duas testemunhas, os 144 mil escolhidos, o anticristo e a besta. Vamos falar ainda sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Vamos falar ainda dos 3 ais, da batalha do Armagedon, da prisão de Satanás, a restauração da terra, as leis do milênio, a longevidade que teremos no milênio, a última tentação na terra, onde Satanás vai ser solto e engana milhares de pessoas. Vamos falar também do juízo final e, por fim, novos céus e nova terra e a eternidade com Deus. Tenho certeza que esse estudo vai te trazer muito esclarecimento e vai tirar muitas dúvidas, porque nesse estudo eu vou trazer a palavra de Deus, ou seja, eu vou fazer de tudo para ficar preso aqui na palavra de Deus e não deixar as imaginações falar, porque o livro de Apocalipse realmente é um livro muito complexo, requer conhecimento de vários versículos da Bíblia para poder entender o sentido de cada palavra. Existem palavras que são símbolos, existem palavras que são literais. Existem coisas que a gente só vai saber, ou só vai saber quem passar pelo momento. Aí vai lembrar do que está escrito na palavra de Deus e vai falar, realmente aconteceu isso. Então convido a você a entrar nessa jornada aqui da última aula. Eu não sei ainda quanto tempo vai levar, mas eu sugiro a você para já salvar esse vídeo aí. Embaixo aí tem um botãozinho de salvar no YouTube. Salve esse vídeo, porque se você não conseguir assistir tudo num só dia, você pode assistir em 2, 3, 4. O importante é você conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mesmo em Apocalipse fala que é bem-aventurado aquele que lê as profecias desse livro. Então vamos começar aqui com as duas testemunhas. Lá no livro de Apocalipse 11, né, fala aqui no versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. 1260 dias, se você dividir por 30, vai dar exatamente 3 anos e meio. Nós sabemos que está faltando uma semana de Daniel. E diz aqui, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Bom, eu não tenho tempo de entrar em muitos detalhes, por isso eu pretendo fazer um estudo bíblico só sobre Apocalipse, que a gente vai discorrer mais sobre os versículos. Mas eu vou dar aqui os pontos principais só para dar uma introdução, para você poder entender mais ou menos do que se trata o Apocalipse. E até uma preparação para o nosso estudo futuro aí, um curso sobre escatologia. No versículo 6 diz assim, este tem poder para fechar o céu para que não chova no dia da sua profecia. Ou seja, Elias, né, ele tinha essa autoridade aí de fazer não chover. Ele profetizava que não ia chover e não chovia. Então nós vemos aqui que um dos testemunhos vai ter a unção de Elias. Depois de ali, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, a outra testemunha vai ter a unção de Moisés. E quando acabar essa testemunha, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então nós entendemos o seguinte, nas duas testemunhas, um vai ter a unção de Elias, não é que vai ser Elias e Moisés, não, é a unção de Elias e unção de Moisés. Por exemplo, João Batista, ele tinha a unção de Elias, Jesus mesmo falou, né? Vocês estavam esperando Elias, o Elias já veio, e fizeram tudo o que queriam com ele, e elas vão profetizar, e quando eles profetizar, vão profetizar durante 3 anos e meio, e vai trazer pragas na terra, né, vai falar para não chover e não vai chover, né, e os moradores da terra vão ficar muito irritados com as duas testemunhas.
No entanto, quando terminar a pregação deles, né, elas vão ser mortas, né? Vai ser passada, a Bíblia fala que todos os olhos verão. Ou seja, em 1900 não tinha como isso acontecer, mas hoje tem. Nós temos internet, satélites espalhando em todos os lugares da Terra. Até no lugar mais remoto, hoje em dia, você consegue acessar a internet. Então, elas vão ser mortas, mas no terceiro dia todo mundo vai ver elas ressuscitar. E quando elas ressuscitar, elas vão subir, né? Deus vai trazer a sua voz, né? Trazendo as duas testemunhas para ele, né? Porque são dois servos escolhidos por Deus. Vai ter os seus corpos glorificados e vai subir nas nuvens. E depois que isso acontecer, né, vai ter um grande terremoto ali em Jerusalém, vai matar mais 10 mil pessoas, ali, segundo a palavra de Deus. Prosseguindo aí, sobre os 144 mil escolhidos, né, Apocalipse 7, 3 e 4 fala delas, né, vai ser selado 144 mil escolhidos de todas as tribos dos filhos de Israel, né, que é tribos dos filhos de Israel que a Bíblia fala, não está falando de nações. Claro, existem muitas pessoas de Israel que estão espalhadas nos quatro cantos da terra, né, e vai ser escolhido. E quem vão ser esses? Aí, como está em amarelo aí, versículo 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Né? Então entendemos que os 144 mil escolhidos são judeus, né, israelitas, né, virgens, e vão cantar, vão ser cantores, né, vão cantar. A Bíblia fala aí, Apocalipse 14, 1 a 5, né, diz assim, que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então você percebe aí, né, que os 144 mil são pessoas específicas, conforme a palavra de Deus. Tem muita gente que inventa muita coisa aí, né, mas vamos ficar o que a palavra de Deus diz. E ele segue, né, o cordeiro para onde quer que ele vá, como está escrito aí. E estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os anos foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí nessas interpretações que eu tenho visto por aí, né, muitos acreditam que eles pregaram o evangelho durante a grande tribulação, né, serão agentes de Deus, né, eu já vi muita coisa aí, mas o que a Bíblia fala só é até aí. Quem prega o evangelho, a gente sabe que a igreja que ficar, né, com certeza vai fugir ou vai ter aqueles corajosos que não vão pregar o evangelho. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 14, 6 e 7 o seguinte, ó, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Né? Então, vi outro anjo voado pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Então, anjos vão pregar o evangelho também aqui na terra, né? E até hoje que foi dado a nós pregar o evangelho, mas na grande tribulação vai ser permitido os anjos também levar a palavra de Deus também. Afinal, é a última colheita, né, da terra. Bom, continuando aqui, nós vamos falar aqui do anticristo, a besta, né? E Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da primeira besta, e de 11 a 18 da segunda besta. A primeira besta, ela surge do mar, né? Quando a gente fala de mar, a gente está falando de nações, a Bíblia fala de nações, né? E é frequentemente associada ao império, a um líder político que exerce grande poder e perseguição. A primeira besta. A segunda besta, ela surge da terra, e é vista como um falso profeta que promove a adoração da primeira besta e realiza sinais e maravilhas para enganar as pessoas. E assim, quando fala de terra, a impressão que dá é que está falando de quê? De Israel, né? Porque Israel é da terra e o mar são as nações. Então vamos detalhar
rapidinho um pouquinho sobre as duas bestas. A primeira besta, Apocalipse 13, 1 a 10, a origem dela no mar, né, surgiu no mar, simbolizando o caos também e desordem. 10 chifres e 7 cabeças, representa reinos e líderes poderosos. Os chifres e cabeças são ornados com nomes blasfemos, indicando que vai ser um governo opositor a Deus, né? Poder e autoridade, né? Receberão seu poder do dragão, Satanás, sugerindo uma aliança com forças malignas. Ou seja, vai chegar um momento em que a besta vai receber de próprio Satanás o poder, para ter forças malignas para produzir prodígios, maravilha, para enganar as pessoas. Essa besta também vai fazer perseguição dos santos, né? A besta faz guerra contra os santos e os vence, exercendo grande poder sobre todas as nações. Então essa besta nós vemos que é um ser político, né? Vai promover uma adoração forçada. Essa besta exige adoração de todos os habitantes da terra, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, né? Que aí não vai querer adorar a besta, por isso vão ser perseguidos e mortos, né? Como nós vimos na aula passada. Bom, prosseguindo aí, próximo slide, né? Apocalipse 17, 8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. Aí fala aqui, ó, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Bom, 7 montes, né? O Vaticano, que está em Roma, né? Ele era conhecido na época dos apóstolos como a cidade dos 7 montes. Você pesquisar os estudos de pessoas que são do Vaticano, fala que Jerusalém também está assentada em cima de 7 montes. Realmente, Jerusalém está... Eles colocaram até o nome ali, quando eu estudei, colocaram até o nome dos montes. Mas o Vaticano, ele está em Roma, ali em Roma, era conhecido como a cidade dos 7 montes. Quando a palavra de Deus diz, né, sobre a mulher prostituta que estava sentada sobre muitas águas, prostituição tem a ver com idolatria. E lá no Vaticano, é uma cidade, né, um país, né, na verdade, virou um país. O Vaticano é um país, e é ali que se proclama os ídolos, se proclama quem é canonizado, aí vira santo, aí depois faz a imagem daquele santo, e as pessoas passam a venerar aquele santo. Então, né, para mim, né, tem a ver muito realmente com o Vaticano. Eu não encontro nenhum outro elemento aí que possa corroborar essa cidade que se assenta sobre 7 montes. E ela exerce poder, né, autoridade, o poder sobre os reis da terra. O Vaticano está sempre acompanhando a política também, né, não só a religião, mas também a política. Mas a gente não pode especular. É o que está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Então vamos nos atentar a isso, né, porque nós não sabemos o dia nem a hora, a época. Nós cremos que estamos chegando na época, ou já chegamos na época, né? Mas se não for essa época, como estará o mundo daqui a um tempo, né? Então vamos nos atentar só à palavra de Deus. Bom, dos 7 reis, um deles voltará e será o 8º. Quando a gente falar sobre o estudo sobre o Apocalipse, a gente pode ir um pouquinho mais aprofundado, né, verificar as possibilidades, mas
aqui nesse estudo, o objetivo é mostrar o plano da salvação e o desenrolar de toda a história, né? Bom, vamos continuar. O mundo dará autoridade para os 10 reis. Aí depois de uma hora, se é exata ou profética, eu não consigo entender, né? Para mim pode ser até exata mesmo, né? Eles escolherão a besta como líder deles e, consequentemente, líder mundial. Né? Por que eu creio que pode ser uma hora? Porque todas as nações da Terra não vai querer dar o poder para uma só pessoa. Então, eu acredito que vai dar poder para os 10 países mais ricos, 10 reis mais ricos, né? Vai dar poder para 10 pessoas, 10 reis. E esses 10 reis, depois, que já vai estar tudo acumulado aí com o anticristo, vai, depois de uma hora, vai fazer um decreto, eles já arrumando, né, para eles mesmo um líder. E claro, quem é o líder dos líderes? É o líder supremo, é o que vai dominar, governar a terra. E aí que vai começar a perseguição da igreja que ficou na terra, na visão pré-tribulacionista, né, que é a minha visão. Né, começará a perseguição da igreja que ficou na terra, porque a outra, na minha visão, já subiu, a de Filadélfia. A de Laodiceia, ela fica na terra para ser provada no fogo. Até nos versículos de Laodiceia, lá no Apocalipse, fala disso. Bom, no final da grande tribulação, Jesus vencerá o anticristo e a besta, já está determinado. Vamos no próximo slide aí falar da segunda besta, origem da terra. A segunda besta surge da terra, complementando a primeira. Ela tem a aparência de cordeiro, mas tem voz de dragão. Ou seja, tem uma aparência benigna, a pessoa vai olhar para ele, vai achar até uma paz, vai sentir bem com ele, né? Mas ele fala como dragão, né? Enganando a muito. Dragão que é serpente. Lembra da serpente que enganou Eva? Né? Essa pessoa, ela vai ter uma voz que vai enganar as pessoas, se possível, fosse até os escolhidos. Vai operar fáceis milagres, né? Vai realizar sinais e maravilha para enganar as pessoas, promovendo a adoração à primeira besta. Né? Ele vai falar, não, adora a primeira besta. Ele vai fazer alusão à adoração da primeira besta, que é a política. Né? A marca da besta, né, a Bíblia fala do 666, vai ser necessário para comprar e vender, controlando economicamente as pessoas. Então nós vemos que hoje isso já é possível acontecer. Nós temos Pix, nós temos vários países aderindo a moedas digitais. Daqui no futuro não vai ter mais papel moeda, então você precisa estar cadastrado, né, para poder comprar e vender. E para se cadastrar, o que vai acontecer? Pelo que a gente entende aqui, o anticristo vai exigir adoração a ele, adoração à sua estátua, adoração a ele, né, para poder receber esse número de identificação, para poder comprar e vender, negociar. E quem não tiver esse número vai ser visto como fora da lei, vai ser visto como a margem da lei, né, vão ser considerados marginais. Por isso vai ser perseguido. Então a igreja, ela não vai aceitar a marca da besta porque conhece a palavra de Deus. Sabe que se aceitar é inferno na certa. Então o que acontece? Eles não vão aceitar a marca da besta, então vão ser perseguidos por causa disso, né, por não ter a marca da besta. Mas Deus também vai fazer justiça a eles. A gente vai ver mais adiante. Bom, então a primeira besta é religiosa e a segunda nós vemos que é política. Vamos prosseguir no próximo slide. Aí eu coloquei a estrutura do livro de Apocalipse. Nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas, né, do Apocalipse, o arrebatamento da igreja, né, quando vemos em Filadélfia, o surgimento do anticristo, a grande tribulação, entre 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Aí dentro desse período da grande tribulação nós temos 7 selos, as 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Depois nós tivemos o dia do Senhor, né, que é o grande dia da ira do Senhor. Vamos ver a besta, o anticristo, sendo lançado no lago de enxofre. E depois a volta realmente de Jesus, o dia de Yom Kippur para os israelitas, cumprimento de Zacarias,
mais uma festa sendo cumprida, que é o dia de Yom Kippur. Então vamos aí para o próximo slide, a história do Apocalipse. Para você entender, tem que entender o seguinte: os selos foram abertos por Cristo, que venceu a morte. Só ele foi digno de abrir os 7 selos, né? Então Jesus abriu e deu a conhecer o que vai acontecer. Então os selos, né, o que está ali, ele revela o que vai acontecer no futuro, revela o desenvolvimento, o desenrolar da ira de Deus, né, a última semana de Daniel, né, 7 anos. Então cada selo revela os momentos finais antes da volta do Messias. Depois nós vemos as trombetas, que anunciam o juízo de Deus sobre os moradores da terra. As trombetas anunciam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Anúncio do juízo de Deus. Ou seja, está proclamando a sentença. O selo revela o que vai acontecer, as trombetas anunciam a sentença e as pragas que vão vir sobre a terra. E depois nós vemos também as taças. As taças são a manifestação da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. Então vamos ver assim rapidamente, cada um fala aqui. Vamos lá, os 7 selos. Primeiro selo, a chave é o cavalo branco, que significa paz, né? Vai vir alguém trazendo paz sobre a terra e vai ser vencedor. O segundo selo, a chave é o cavalo vermelho, que é a guerra. Fala de uma espada que cai na terra. Como João não sabia que era um míssil, porque não tinha sido inventado na época, eu creio que essa espada que cai na terra, vem do alto, cai na terra, é um míssil. Agora é um míssil atômico, né, dando início à Terceira Guerra Mundial. Eu acredito nessa possibilidade. Essa é uma crença, né? Eu acredito. Terceiro selo, a chave é o cavalo preto, que corrobora essa minha tese, porque o cavalo preto representa a fome. Ali fala que o alimento vai ficar caro. E uma guerra nuclear causaria esse efeito, né? Ia ter baixa produção de alimento, né? Ia ter realmente fome sobre a terra. E depois o quarto selo fala do cavalo amarelo, fala da morte. A fome causa morte também, né? Pode ser uma consequência, né, dessa guerra aí, vai desenrolando. Nesse ponto aí, fala de 1/4 da população que morre. Se fosse hoje, como nós temos na faixa de 8 bilhões de pessoas na Terra, se fosse hoje seria cerca de 2 bilhões de pessoas. O quinto selo, a chave é perseguição mortal aos servos na Terra. Lembra que o anticristo vai perseguir a igreja? É aqui a abertura do quinto selo. Isso revela essa perseguição. O sexto selo revela o grande juízo sobre a terra, o banquete das aves, gigantesco terremoto, abalo dos corvos, inexplicáveis. Vai acontecer coisas no céu aí que vai ser inexplicável até para a ciência, né? Claro. Porque vai ser tudo abalado. O sétimo selo, a chave são as orações que são derramadas na terra, vindo terremoto, trovões, relâmpagos, vozes, né? Alguma coisa assim acontecendo sobrenatural. Depois vem as 7 trombetas, né? Vamos falar sobre as 7 trombetas. Um breve resumo. A primeira trombeta anuncia o juízo de matar as árvores e as plantas em 1/3 da terra. Eu acredito que seja a Amazônia, que é o único lugar que eu vejo assim que tem bastante árvore e planta verde, e todo mundo fica de olho nisso, em relação à Amazônia, né? Então a primeira trombeta já cai aqui na Amazônia, né? A segunda trombeta é um meteoro que cai no mar. Esse meteoro, quando cair, 1/3 das embarcações vão ser destruídas e 1/3 da vida marinha também, né? Na terceira trombeta, fala de outro meteoro, só que esse cai na terra. As pessoas, ao invés de se arrepender, vão blasfemar contra Deus, né? Então você percebe que antigamente, quando acontecia alguma catástrofe, alguma coisa ruim, as pessoas buscavam a Deus, clamavam a Deus, até em Nínive, né, que era um povo mau, né, quando Jonas profetizou que havia destruição,
Eles se arrependeram, clamaram, pediram a Deus. Mas hoje nós vemos que quando acontece uma catástrofe, as pessoas não estão mais buscando a Deus. Tem gente até que fala mal de Deus. Ah, porque Deus deixou isso acontecer. Né? E ele não vê que as pessoas mesmo jogam sofá no rio, lixo e causa as enchentes, essas coisas terríveis, né? O aquecimento global, as coisas que a humanidade tem feito contra a Terra, né? Tem danificado as virtudes do céu. Ninguém enxerga isso, mas fala mal de Deus, fala que Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Né? Então você vê que realmente na terceira trombeta vai estar um povo aqui na terra que, em vez de se arrepender, vai blasfemar contra Deus. É um povo obstinado mesmo. Bom, vamos lá na quarta trombeta agora. Com a queda dos meteoros, o céu que enxergamos muda e fica escuro, alguma coisa acontece. Né? Eu acredito que vai movimentar com o eixo da terra, alguma coisa vai acontecer, poeiras vai subir na atmosfera e vai ficar escuro, alguma coisa vai acontecer, né? Então nós vemos que é o que o sexto selo revelou, acontece aqui na quarta trombeta. Na quinta trombeta é anunciado 3 dores, né? O ai, ai, ai de quem fica na terra, né? É nesse ponto da quinta trombeta que as 2 testemunhas são mortas, né? Quando começa o primeiro ai, que acontece um terremoto que mata 10.000 pessoas em Jerusalém. Né? Eu creio ali em Jerusalém, que é onde as 2 testemunhas estão, e elas vão ser mortas, terceiro dia depois ressuscitar, ter o corpo glorificado e subir ao céu, e aí vem o terremoto. Então são 3 ais que vêm sobre a terra depois que as 2 testemunhas sobem ao céu. Enquanto elas estão pregando, você percebe que apenas são princípios de dores, mas o ai, ai, ai é agora, né? Um negócio terrível vem adiante aí. Na sexta trombeta, início da jornada contra Israel. Né? Vem 200 milhões de soldados, atravessa o rio Eufrates, Apocalipse 9:16. E nós vemos que hoje o rio Eufrates está secando, né? Então já começando para dar o cumprimento à palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, né? Fala tudo certinho. Bom, a sétima trombeta é quando o Messias volta com poder e glória para guerrear contra os reinos da terra. Lembra da pedra que derruba a estátua de Daniel, que nós vimos lá nas aulas anteriores, que derruba os reinos? É Jesus que vem do céu e derruba os reinos da terra, e ele ainda vai governar aqui na terra durante 1000 anos. Depois fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Na primeira taça vem feridas malignas e dolorosas para quem receber a marca da besta. Então as taças, elas são para os ímpios, especificamente para os ímpios. Os salvos que ainda estiverem na terra não vão ser afetados por essa primeira taça, não vão passar por essa doença. Mas quem aceitar a marca da besta já vai começar aí o juízo aí e receber as dores, a ferida maligna e dolorosa, né? A segunda taça é onde toda criatura do mar morre, né? Lembra que na trombeta lá 1/3 morria? Agora nessa taça acabou todos os peixes, acabou a criatura do mar. A terceira taça é onde as águas se transformam em sangue, porque é um juízo do derramamento do sangue aqui na terra. Porque o homem derramou o sangue aqui na terra, aí vai ser dado para ele beber sangue também. É um juízo por causa dos assassinatos. A quarta taça tem a ver com o aquecimento global mesmo, né? Por quê? Porque o sol queima quem estiver à sua disposição. Né? Sabe que vai ter meteoro que vai cair, vai mexer com o eixo da Terra, alguma coisa vai acontecer que o sol vai queimar quem tiver exposição. As pessoas não vão poder andar durante o dia, né? Vai ter que mudar a rotina, trabalhar de noite e ficar escondido de dia, né? Na quinta taça vem a agonia no reino da besta. Ali já vem um juízo sobre o próprio reino da besta, ali onde ela está, as pessoas vão sentir muita agonia. Na sexta taça, né, o rio Eufrates seca de vez,
e o exército da sexta trombeta caminha para lutar contra Israel. Na sétima taça, vem a consumação do século, onde tudo é consumado, né? E Jesus volta com poder e glória, envia a besta e o anticristo para o lago de enxofre, mata o exército inimigo e prende Satanás por 1000 anos. Bom, vamos no próximo slide ver os 3 Ais. Ai significa tristeza, angústia, aflição, né? E é representado na quinta, sexta e sétima trombeta. No primeiro Ai, gafanhotos, né, demônios, né, saem para trazer sofrimento para quem aceitou a marca da besta, né? Lembra lá daquela taça lá que danifica quem recebeu a marca da besta? É esse Ai aí. Segundo Ai, são os anjos caídos são soltos e seguem matando 1/3 da população. E o terceiro Ai são catástrofes que dizimam grande parte da população. Então são grandes catástrofes, né? Grande tristeza, angústia, a coisa vai ser terrível mesmo. Mas para quem ficar aqui na terra, né? Os salvos hoje, né, que estão sendo fervorosos, buscando a Deus, lendo a Bíblia, buscando a palavra de Deus, andando em santificação, né, não vai passar por isso. Então fique tranquilo, né? Se você é servo de Deus, fique tranquilo, né? Você vai ser arrebatado. Isso que eu creio na palavra de Deus. Sei que muito não crê, mas é o que eu consigo enxergar na Bíblia aqui. Mas vamos prosseguir. Vamos aqui na batalha do Armagedon. Você tem que ler Zacarias capítulo 14, que diz assim, eu vou ler aqui. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo ao Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Veja que tem a ver com o que está lá em Apocalipse, né? Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. E naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor das riquezas de todas as nações, ouro e prata e veste em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei,
Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Então aí nós lemos aí Zacarias capítulo 14. Bom, então nós sabemos que Satanás vai ser preso por 1000 anos, né? Apocalipse 20, de 1 a 3. Evidencia do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ele lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então nós vemos que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Depois que passar os 1000 anos, né, acontecer lá o milênio, vai ser uma maravilha o milênio, né? Mas mesmo assim, milhares e milhares de pessoas vão lutar contra, querer lutar ao lado de Satanás contra Jesus. É uma coisa assim incrível, né, de se pensar. Né? Mas é isso que vai acontecer, nós vamos ver adiante aí. Bom, durante o milênio vai ter a restauração da terra, porque Isaías 11, 7 a 9, diz que a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi, ou seja, não vai ter mais carnívoro. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então isso aí vai acontecer, Isaías 11, 7 a 9, no milênio, né? No milênio, né? Lembra que antes do dilúvio, os animais não comiam carne. Vai voltar, vai restaurar a terra, os animais não vão comer carne. Né? Vai poder brincar com o leão. Bom, do milênio nós lemos lá em Zacarias 14, 16 a 17, sobre uma lei. Né? Aqueles que restaram das nações que foram contra Jerusalém vão ser obrigados de ano em ano a adorar o rei, o Senhor dos exércitos, lá em Jerusalém. Celebrar a festa das cabanas. E quem não obedecer, né, para adorar o rei, não virá sobre a terra dele a chuva. Né? Então ele vai ficar sem se alimentar. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala em outros lugares que as espadas se transformarão em enxadas. Então nós vemos que no governo do Messias Jesus, durante o milênio, né, vai ser um grande latifúndio, né, vai ter várias terras, né, vai ser a grande reforma agrária que todo mundo sempre desejou, vai acontecer no milênio. Todos vão cuidar de sua terra, uma agricultura de subsistência. É isso que dá para entender. Bom, e no final do milênio vai ter a última tentação na terra, né? Satanás vai ser solto e engana miríades de pessoas. Está lá Apocalipse 20, 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então nós percebemos aí que Satanás vai ser solto, vai enganar milhares e milhares de pessoas e vai vir na última batalha em Jerusalém, que é a última Gog e Magog, né, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, ou seja, milhares e milhares, miríades e miríades de pessoas. Bom, então quando acabar os 1000 anos, Satanás ser solto da prisão, ele vai sair e enganar as nações, miríades e miríades de pessoas, como a areia do mar, né, para juntar na batalha. Vai ser
uma batalha terrível. Mas quando ele estiver ali, né, chegando em Jerusalém, vai descer um fogo do céu, vai devorar todo mundo, né? Já perderam, né? E quando a cidade amada, que é Jerusalém, né, estiver cercada por Satanás e os seus comparsas, né, suas humanidades aí que se aliaram a ele, a humanidade que se aliou a ele, né, no final do milênio, Jesus vai, né, lançar ele no lago de fogo e enxofre, onde está lá a besta e o falso profeta, onde de dia e de noite vai ser atormentado, né, vai descer fogo do céu. Aí, feito isso, vai vir o juízo final, né? Os céus e a terra vai passar e vamos estar todos diante do trono de Deus lá no juízo final. Está lá Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, o céu e terra deixam de existir nesse momento, né? E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grande e pequeno, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, quem já estiver salvo, né, morrer em Cristo, tem seu nome escrito no livro da vida, já está livre, né, do juízo final, né, já está absolvido. Porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Ou seja, consumou tudo. O plano da salvação foi consumado. O juízo final termina, né, a saga do plano da salvação. Acaba aqui. E depois disso vai vir novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 5, diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, verdadeiras e fiéis que vão acontecer. Então, depois do juízo final, né, nós vamos habitar em uma nova terra, né, e nessa nova terra, o próprio Deus vai estar habitando conosco, está tabernaculando conosco, né, aí a festa do tabernáculo aí sendo consumado aí, e nesse momento aí vai ser maravilhoso, né? Lembra que Adão e Eva conversavam com Deus? Nós vamos conversar com Deus todos os dias, né? Olha que maravilha será os novos céus e a nova terra, né? E com isso, né, versículo 23, né, em diante, diz aí: a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a eternidade com Deus, né? Ali nessa nova terra, a cidade não necessita de sol nem de lua, porque a própria glória de Deus vai iluminar tudo. Então não vai haver noite, vai haver só a luz do dia, a luz da glória do nosso Deus. Então assim é consumado o plano da salvação, né? O juízo final acontece e nós vamos receber a nossa recompensa final, que é habitar com Deus por toda a eternidade.
enquanto aqueles que não quiseram a Cristo nesta vida, infelizmente, né? Porque não quiseram, porque Jesus fez de tudo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, enviou seus servos, enviou pessoas para falar dele, fez sinais, maravilha, cura. Jesus fez de tudo para salvar essas pessoas. Mas não quiseram e foram lançados no lago de enxofre, onde está Satanás, seus anjos, a besta, o anticristo. Então, depois do juízo final, né, há dois destinos. Destino para aquele que não quer Jesus e destino para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Por isso, né, eu trouxe aqui no último slide desse curso final aqui, instruções para uma entrega real a Cristo, né? O que você precisa fazer para entregar a sua vida realmente a Jesus, né? Bom, primeiro, crer no coração, que a Bíblia fala que você tem que crer no coração que Jesus é o Filho de Deus. E segundo, confessar com a sua boca que Jesus é teu Salvador. Né? Quando você se batiza nas águas, você está confessando diante das pessoas que são testemunhas de que você aceitou a Jesus e você não quer mais viver para o mundo, mas quer viver somente para Ele. Isso é o batismo. Né? Então, é necessário, né, você crer no coração que Jesus é Filho de Deus, confessar com a sua boca que Jesus é teu Salvador. Você precisa ler a palavra de Deus todo dia, que são instruções para a nossa vida. Né? E também a palavra de Deus, ela purifica a nossa alma, ela nos lava, nos limpa, ela é alimento. A palavra de Deus revela o que está de errado conosco, ela entra nas juntas e medulas. Então, nós vemos que a palavra de Deus é necessário ler, né? Igual todo dia você come, todo dia você toma banho, você precisa da palavra de Deus todo dia. Sua alma precisa da palavra de Deus. E por fim, você precisa se congregar numa igreja que pregue a transformação, e não a prosperidade, né? Busque uma igreja de Filadélfia, uma igreja fervorosa, né? Não estou falando de denominação, não, estou falando de fervorosidade, né? E não que busque só prosperidade, né? Transformação, salvação, né? Santificação, não filosofias vãs, né? E com isso se batizar nessa igreja, né? Para você dar testemunho da tua salvação. E depois do batismo você tem que viver uma vida de busca pela santificação, porque a Bíblia fala: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a última coisa aí da instrução é ide pregar o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, você precisa ser um propagador da palavra de Deus, trazer para as outras pessoas aquilo que Jesus trouxe para você, que é a salvação. Né? Você não pode ser egoísta com a tua salvação, você precisa buscar que outras pessoas também possam participar dessa grande bênção, desse grande livramento da eternidade, né? Imagina a pessoa passar a eternidade no lago de enxofre, né? E nunca vai morrer, é por toda a eternidade, séculos dos séculos, não tem fim, não tem fim, a alma é eternizada, ela não tem fim, né? Mas você que aceitou Jesus como Salvador, você também não vai ter fim na tua alegria, vai viver para sempre com Deus, vai ser maravilhoso. Então é necessário nós ganharmos almas para o reino de Deus, né? Por quê? Porque o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas aí o que Deus fez? Enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse finalzinho aqui, né, do curso, aula 12, né, eu sei que eu fui um pouquinho rápido aqui nas coisas. Por quê? Porque Apocalipse é uma coisa que eu prefiro dar um curso depois separado, né, devagarzinho ali, para você entender melhor. Mas vou deixar aí embaixo aí um livro que eu escrevi, Testemunho do Apocalipse. É um livro divertido de ler também, embora de Apocalipse. Né? É um romance, né, que eu escrevi em cima do livro de Apocalipse. Então vamos orar agora, né, para terminar. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu te faço esse convite agora. Esse é o momento, né?
coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Sei que eu sou pecador, mas creio que o Senhor é Filho de Deus e creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Então eu te aceito como Salvador e te aceito também como Senhor da minha vida. Me conduz à parte verdejante, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que você vai fazer para você ter seu nome escrito no livro da vida. Agora eu vou orar por você, e orar por todos aqueles que assistiram esse estudo até o final. E lembrando que eu vou colocar aí também uma provinha. Se você fizer essa prova, eu vou mandar para o meu e-mail. Eu vou lhe enviar um certificado, depois você imprimir numa impressora colorida e você pode plastificar e colocar aí como lembrança aí desse curso que você fez. E eu tenho certeza que depois desse estudo você vai querer ler a Bíblia toda, Eu oriento, leia todo dia a Bíblia. Então lê aí, começa em Mateus, vai até Apocalipse, depois vai lá em Gênesis e vai adiante, que Deus vai te abençoar. Então eu vou orar para o término agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a Ti, Senhor, todos aqueles que ouviram, Pai, a mensagem, Pai, ouviram, Pai, a pregação, ouviram, se Deus, esse estudo bíblico. Peço a Ti, ó Pai, que essas palavras venham germinar em cada coração para a Tua salvação. Escreve o nome de cada um no livro da vida, Senhor. Conduz a parte verdejante, Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Faz uma grande obra na vida de cada um, que cada um possa ter uma experiência real contigo, que o Senhor venha falar em cada coração. Deus amado, Pai querido, salva essas pessoas, salva a família de cada um, Senhor, pelo Teu poder e glória. E nós cremos, Senhor, que estamos nos últimos momentos. Escreve, Senhor, o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro, Pai. Que o Senhor venha nos preparar para subir. Nós cremos que estamos nos momentos finais da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha produzir uma grande colheita entre nós. Deus Santo, venha nos fortificar, fortalecer. Aqueles que ficarem, Senhor, que o Senhor venha dar livramento, escape, Senhor. Que Tu possa, Pai, ainda fazer uma grande colheita aqui na terra. Senhor, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Eu creio, Pai, que o inimigo se levanta, mas o Senhor vai derrubar ele em nome de Jesus, Senhor. Toma minha família em Tuas mãos, Pai. Toma a família de cada um em Tuas mãos. Venha guardar, Pai. Venha proteger, Pai, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, você mais uma vez ter ficado aqui ao final. Terminamos esse curso, 12 lições. Foi uma jornada, mas que Deus trouxe bênção. Agora no finalzinho, estou passando aí uma tribulação, um problema, mas eu creio que Deus já está trazendo aí um livramento aí para minha família, em nome de Jesus. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer antes do final, porque nós estamos vivendo uma luta. A Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do alto, do mar, as potestades do ar. Então essa prova que eu estou passando agora, eu tenho certeza que Deus há de fortalecer minha alma, meu coração, da minha esposa, guardar minha neta, minha filha. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.